Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui conosco nessa Eucaristia, você que nos acompanha aí da sua casa. Nós estamos no Evangelho após, então, o grande evento da multiplicação dos pães, que ontem nós refletíamos na missa dominical, e ali nós aprendíamos a beleza da generosidade, da partilha, do eu me colocar no lugar do outro e ir ao encontro do outro, não somente para dar o pão espiritual, mas o pão material também. Porque aquele que trabalha no reino de Deus e para Deus, não pode simplesmente levar o pão espiritual, mas deve levar também o material. As duas coisas precisam caminhar juntas. Exatamente porque nós estamos numa realidade humana. E o nosso humano necessita daquilo que também é material. Então ali nós vemos a preocupação de Jesus em não somente evangelizar, mas em saciar a fome material daquele povo que tinha fome, que precisava de amparo, que aquele lugar era deserto. E Jesus então nos ensina a beleza e a necessidade da partilha. Hoje, então, nós vemos que depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar. E Jesus ficou rezando a sós, e os discípulos foram mar adentro. E já era mais ou menos por volta das 3 horas da manhã. Jesus deixou a sua oração e foi em direção aonde estava a barca com os discípulos. A barca, porém, já longe dos discípulos, era então agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. E Jesus foi vindo em direção aos seus discípulos. E quando Pedro avista Jesus, ele grita de medo. Exatamente porque ele achou que era um fantasma. Imaginem vocês, você no alto mar, de madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Você vê alguém caminhando sobre as águas, só pode ser um fantasma, um espírito do outro mundo. E naquela época, também não é tão diferente de hoje, o povo acreditava muito em fantasmas, em assombrações. E o mar, na Bíblia, na Sagrada Escritura, é o lugar da incerteza, é o lugar do medo, é o lugar do desconhecido, é o lugar onde habita os grandes monstros e também os fantasmas. Estão no mar, na mentalidade do povo também daquela época. É por isso que Pedro vai gritar, isso aí é um fantasma, que vem para assombrar todos nós e nos matar de medo. Por isso, aqui o autor sagrado vai deixar bem claro, ele gritou o quê? De medo. Né? E nisso que eles estavam totalmente apavorados, Jesus vai gritar, não tenha medo, sou eu. Quando Pedro escuta aquilo, ele vai dizer, se és tu, Senhor, manda-me que eu caminhe sobre as águas e que eu vá ao seu encontro. E Jesus vai dizer, então vem. Sai da barca e vem. E Pedro, naquela ânsia de ir ao encontro de Jesus e com medo também, ao mesmo tempo, ele começa a caminhar sobre as águas. E vai caminhando até certo ponto. Quando o vento começa a tocá-lo e ele sente o vento, novamente o medo toma conta dele. Ele começa a afundar. E ele vai gritar para Jesus, Senhor, salva-me, que eu estou morrendo. Eu estou afundando. E Jesus vai pegá-lo, tirá-lo da água, colocá-lo na barca e dizer, tem pouca fé, por que duvidastes? Por que tivestes medo? Esse evangelho nos ensina tanta coisa. Primeiro, que na nossa vida nós precisamos aprender a caminhar sobre o mar que é a vida, as tempestades, as dificuldades, que tudo nós precisamos enfrentar com confiança nele, que é o Cristo, que é o Salvador, tendo os nossos olhos fitos
fixados nele, porque ele caminha sobre as águas para mostrar que ele é Deus. Porque só Deus pode caminhar sobre as águas. Então aqui está a prova da sua divindade. Ele é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, que veio para nos redimir, que veio para nos tirar do nosso medo, das nossas incertezas e nos colocar num lugar firme, que é a barca, É exatamente por isso que Jesus, então, vai dizer para ele, homem de pouca fé. E é o que nós somos, todos e cada um de nós. Nós temos muita pouca fé. Quantas vezes na hora da dificuldade, do vento, dos problemas, dos desafios da vida, das doenças, quando ficamos sozinhos, nós deixamos às vezes os ventos da vida, as incertezas da vida, os medos da vida, tomar conta de cada um de nós. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quanta gente quer caminhar com Jesus e no reino de Deus e na igreja, e começa muito bem, com muito ânimo, com muita vontade, com muito desejo de crescer, mas ao longo do caminho, a pessoa tira os olhos de Jesus, começa a olhar para as pessoas, começa a olhar para o pecado do outro, começa a olhar para as limitações, as estruturas que nos cercam. E aquilo ali vai minando a fé da pessoa. Aquilo ali é como um vírus que vai destruindo aquilo de bom que a pessoa tinha. Primeiro que a pessoa tirou os olhos de Jesus. E depois que ela deixou essas coisas serem um vento, serem um medo, para tirá-la do caminho que é Cristo. É o que fez Pedro. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou. Ele estava indo bem. Mas a hora que ele tirou os olhos de Jesus, para olhar para o lado, para sentir o vento, o que aconteceu? Afundou. E ia morrer afogado. Se Jesus não estivesse ali, ele iria morrer de fato afogado. Mas ele veio ao encontro de Pedro, como ele faz também conosco, quando nós gritamos por ele, como Pedro fez, Senhor, salva-me, que eu estou morrendo, eu estou afundando. É isso que nós precisamos de fazer. Na hora que a gente estiver afundando, estiver sentindo que está morrendo, estiver longe dele, o que nós temos que fazer é isso, é gritar por ele, é pedir o socorro dele, é pedir o auxílio dele, e ele vem ao nosso encontro. Não tenham dúvida disso, ele vem porque ele é Deus, porque ele é bom, porque ele quer a nossa salvação, ele não quer a nossa destruição. Ele quer que a gente se salve, que a gente saia do mar, que a gente cresça diante dele e para ele. Possamos então nessa segunda-feira, iniciando aí o bonito mês de agosto, o mês das vocações, e todos nós somos chamados um dia por Deus, e Ele quem nos conserva nesse chamado, que Ele nos ajude a manter-nos no chamado e a não deixar o mar da vida, os problemas da vida, nos tirar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o seu chamado, que é estarmos com Ele, estar com Ele, olhando para Ele, para o Cristo e não para as outras coisas. Ele é sempre a nossa referência. Ele sempre é o ponto de partida e de chegada. Ele e ninguém mais. Amém.